Estamos ao vivo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Elisa. Hoje faremos uma live falando sobre comunicação. Como que a comunicação é a chave para os nossos relacionamentos, para todas as nossas relações, porque tudo é relacionamento. Então sejam muito bem-vindas, bem-vindos. É uma alegria estar por aqui novamente. Faz muito tempo que eu não faço nenhuma live, mas tudo tem um tempo certo, tudo são fases e agora eu estou retornando com esses encontros ao vivo que são tão enriquecedores. Então, hoje a gente vai falar sobre comunicação. Por que que a comunicação é a chave para os relacionamentos? Por que que é uma chave? Né? Porque o combinado não sai caro. Vou explicar. Quando eu deixo muito claras as minhas intenções, quando eu me comunico com clareza, eu tenho menos problemas posteriores em todos os meus relacionamentos. E os maiores problemas estão na falta de comunicar para os outros e de aceitar realmente o que você está sentindo. Então, a comunicação é com os outros e com você. Então, a chave para as relações. Quais relações? Todas. Porque se a gente for parar para pensar, todos os problemas e todas as soluções estão nas relações. Na relação com as pessoas, na relação com o seu companheiro, com a sua companheira afetiva, na relação familiar, com os seus pais, amigos, na sua relação com Deus e na relação com você mesma. Então, é a chave das relações, por quê? Normalmente a gente resolve os problemas se relacionando com alguma coisa. Na minha relação com o dinheiro, na minha relação com o trabalho. Então, tudo está nos relacionamentos. Eu fiz aqui uma sequência aqui para vocês, porque se a gente fala de comunicação, é um curso de anos. Ou são anos de terapia só para falar sobre a expressão dos seus sentimentos, por exemplo. Então, eu criei aqui um roteiro, porque se a gente começa a abrir, a gente acaba se perdendo um pouco, né? Porque abre demais. Então, eu tentei ser um pouco mais específica, alguns pontos específicos que vocês conseguem olhar hoje e começar uma mudança hoje, tá? Bem-vindos todos, bem-vindas também. Várias meninas aqui que já conheço o rostinho delas, algumas pessoas que eu não conheço, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou terapeuta sistêmica, trabalho com constelação familiar, trabalho com mulheres, né, com os ciclos das mulheres. E hoje vamos falar sobre esse tema maravilhoso. Oi, Márcia! Boa tarde! Saudade de você! Então vamos lá, gente! O que a gente vai falar hoje na questão de comunicação? Comunicação interna e comunicação externa. Na comunicação interna entra o quê? Honestidade com os seus sentimentos. Por que entra isso? Depois eu vou explicar mais. Eu vou fazer uma coisa meio de trás para frente. Comunicação interna entra honestidade com os seus sentimentos porque geralmente a gente não aceita o que a gente está sentindo. A gente vive só reativa. Por exemplo, assim, eu tô num lugar e eu sinto raiva. Só que eu não sei, eu não me dou conta que por trás da raiva existe uma carência, existe um medo de abandono, existe uma sensação de traição. Então eu fico só nessa reatividade, só na raiva. Então eu acho assim, eu sou uma mulher raivosa. Mas o que tem por trás da mulher raivosa que eu nem tô percebendo? Esses sentimentos primários. Que é aquilo que geralmente você viveu lá na sua infância. E o que a gente vai falar sobre comunicação externa? Expressar o que você está sentindo e permitir que o outro expresse aquilo que está sentindo também. Porque a gente geralmente quer ser ouvida, mas a gente não quer ouvir. Então, existem esses dois pontos na comunicação externa. Diálogo. Todo relacionamento requer diálogo sobre tudo para ver a sua compatibilidade. Quantas pessoas, vou falar sobre isso mais pra frente também, quantas pessoas levam anos para perceber que não tinha nada a ver com o seu companheiro
né? No sentido de afinidades, de disponibilidade para criarem uma vida juntos. E vão perceber depois de anos que, pô, não tinha nada a ver, eu não conhecia ele, eu não fazia ideia de quem ele era, porque eu tava me relacionando só com a paixão, só com a atração física. Então, o diálogo e conversar sobre valores. Quando a gente decide criar um relacionamento, seja o relacionamento afetivo, ou quando você, por exemplo, decide ter um negócio, você precisa ter claro quais são os seus valores, ou quais são os seus valores pessoais, porque você vai guiar a sua vida baseado nos seus valores. As suas decisões são guiadas pelos seus valores, conscientemente ou inconscientemente. Geralmente a gente não está consciente com os nossos valores porque a gente não para olhar para isso. E no relacionamento é a mesma coisa. Então eu vou começar de trás para frente, eu vou começar com essa questão dos valores. Vamos pegar como exemplo um relacionamento afetivo, né? Você conhece uma pessoa hoje, um relacionamento afetivo que esteja começando agora. Você conhece uma pessoa, sei lá, no aplicativo, no barzinho, onde você quiser conhecer. E aí você se apaixona por essa pessoa. E o Bert Hellinger fala que a paixão é o olhar para a mãe, né? Então, geralmente, a paixão, quando você se sente apaixonado, você não está enxergando a pessoa como ela realmente é. Você está enxergando como você a vê. Você está enxergando os seus olhos nela e não quem ela realmente é. E aí, a gente se guia por essa paixão, por esse fogo interno, por essa atração física, pelo envolvimento sexual. E o que acontece? A gente não tem conversas maduras com essa pessoa. A gente fica naquele jogo de sedução, de se divertir, daquele friozinho na barriga. E você acaba não tendo uma conversa madura com essa pessoa que você está se relacionando. E o que acontece? Vai passar 1 ano, vai passar 2, e digamos que você, a Luana que tá aqui, né, que trabalha com parto, vai entender bem. Você tem o sonho de ser mãe. O maior sonho da sua vida é ter uma família. Só que, por medo de ser abandonada muitas vezes, por medo do que o outro vai pensar, você não vai comunicar pro outro assim, eu queria ter filho. Você tem vontade de ter filho futuramente? Grande parte das pessoas não deixa isso claro nos primeiros encontros. E vai passar 1 ano, vai passar 2, aquele fogo da paixão vai baixar, você vai enxergando as sombras da outra pessoa. E chega um ponto que você vai ter uma conversa séria com essa pessoa e vai sentar e vai dizer, olha, então, né? O que vai ser da gente? O que a gente vai fazer agora? Vamos ter uma família? Você pensa em casar? Quais seus sonhos, projetos, enfim. E aí, depois de anos, você descobre que a outra pessoa não queria ter filhos. Ela não tem vontade de ter filhos. E aí, o seu mundo desaba. Porque você vai ter 3 opções. Ou você vai jogar o seu sonho fora, né? Você vai abrir mão do seu sonho. Ou você vai abrir mão do seu relacionamento. Ou você vai passar a sua vida tentando convencer o outro a entrar na sua vontade, no seu valor. Não, mas vai dar, porque no momento ele vai se convencer, ele vai querer ter filhos. Então, olha o desgaste que uma pessoa tem por não deixar claro as intenções dela. Ou outras, às vezes homens que se envolvem num relacionamento e no fundo eles não querem casar. E a mulher já tinha deixado claro que ela quer um casamento, que ela quer uma família. E aí, como dizem, o homem fica enrolando. E aí isso causa muita... Não vou te dizer que é perda de tempo, porque são experiências. Só que a gente não precisa seguir por um caminho sabendo que não é aquilo que a pessoa quer, tentando salvar. Então, discutir valores é muito importante no relacionamento, principalmente se você está começando um relacionamento hoje, se você ainda está na fase do namoro, né, de se conhecer. Quando a gente já está num casamento, às vezes está 20 anos com a pessoa, né? Muitas pessoas que, nossa, eu tô há 25 anos com a pessoa e eu não conhecia ele. Por quê? Porque não conhecia nem a si mesma, então como que eu vou conhecer o outro? 25 anos se relacionando com a sua própria projeção. Então, olha que coisa, né?
É uma economia de vida quando a gente para e decide os nossos valores, tá? Então, isso é muito importante. E aí, você já filtra, né? Você já faz um bom filtro. Você sempre fala, olha, os meus sonhos são esses, os meus valores são esses. Isso condiz com o que você quer? Conversas maduras que transcendem a paixão, aquele fogo inicial, porque o fogo inicial vai passar. E o que vai ficar é o amor, é a união, é o caminhar juntos e olhar juntos para o mesmo lugar. Então, nesse lugar é um trabalho de maturidade. O segundo ponto é muito importante, que é o diálogo. É necessário conversar sobre tudo, mas tudo mesmo, sobre política, sobre espiritualidade, sobre aquilo que a pessoa quer, os desejos, as coisas que ela gostaria de realizar, os hobbies, tudo. Por quê? Cada pessoa é um pacote. O que isso quer dizer? Cada pessoa vem com uma família que tem milhares de histórias dentro das células, cada um tem as interações. Ah, o meu marido é isso, isso, aquilo com a mãe, porque o pai dele isso. Essas interações, elas precisam ficar o mais claras possíveis para que você tenha a noção de onde você está se colocando. Como fala, né? Onde que eu fui amarrar meu burro? Mas é isso mesmo. Para quê? Para que você fique julgando o outro, para que você fique terapizando o outro? Não. Para que você entenda, olha, é esse o pacote. Eu quero lidar com isso, eu estou disposta a lidar com isso. Esse é o pacote dele e esse é o meu, né? Porque o mais claro é você saber do seu. O mais importante inicialmente é você saber do seu. Por quê? Aí entra de novo, muitas mulheres entram no relacionamento querendo salvar o marido. E isso é péssimo, porque você entra já perdendo, você já entra demandando mais energia do que é necessário no relacionamento. Por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo assim, mas digamos que eu conheço uma pessoa, me apaixono por ela, a gente tem várias coisas em comum, a gente se gosta e tal, mas ele passa o fim de semana jogando no computador. Ou ele passa o fim de semana assistindo futebol. Ou ele passa o fim de semana trabalhando e eu trabalho de segunda a sexta. Então, fica a questão, fica a pergunta. Se nada mudar, se ele não mudar nadinha, se ele ficar exatamente do jeito que ele é, digo, de personalidade, de gostos, daqui a 5, 10, 15 anos, eu consigo lidar com isso? Porque a gente não pode entrar no relacionamento esperando que o outro vai mudar. Claro que se vocês caminham juntos, se vocês buscam, né? Se vocês têm valores em comum, estão dispostos, vai existir mudança ao longo do tempo, é lógico, mas a gente não pode entrar esperando que o outro vá mudar. Então, conversar sobre tudo é muito importante. A gente precisa de horas de diálogo no currículo, coisa que 99% das pessoas não fazem, de realmente conversar de tudo e se tornar amigos. Porque se não tiver mais ninguém ao redor, digamos que você decide ter filhos e daqui a 20 anos os filhos vão embora, vai sobrar só você e a pessoa. A gente vai conseguir ficar, a gente vai conseguir coabitar na mesma casa em paz. Então a gente não pensa a longo prazo, geralmente, a gente quer se divertir, né? Exatamente. Eu querendo salvar os meus ex e quem me salva? É a questão. Que eu preciso salvar a mim mesma. Como que eu vou salvar o outro? Né? Então é necessário conversar sobre tudo. Já ouvi muito essas frases, já falei essas frases também. Não, comigo vai ser diferente. Isso assim é maior, por mais que você diga, não, mas eu não sou essa pessoa, ele que se vire. No fundo vai existir, ou já existiu dentro de você a mulher salvadora. E isso é péssimo para os relacionamentos. Por quê? Você demanda uma energia, você sempre tá ali demandando energia, doando energia, e o outro se sente sufocado. Então existe uma lei de equilíbrio, né, que o Bert Hellinger fala nos relacionamentos, que é o dar e receber. Eu dou e tomo, eu dou e tomo. Não tem como ficar nesse desequilíbrio por muitos anos, porque senão quem recebe mais acaba fugindo da história. Vocês podem perceber, não só em relacionamento afetivo, mas às vezes a gente tem uma amizade que a gente fica querendo ajudar a pessoa, querendo ajudar a pessoa, querendo ajudar a pessoa. Vocês doam demais. E no fim a pessoa ela nem pediu a sua ajuda, ela só queria desabafar, ela só queria que você ouvisse ela dizer, sim, ok, eu te entendo. E não queria soluções vindas da sua parte, por mais que as suas soluções fossem úteis. E o que acontece? A pessoa some, a pessoa não te responde mais no WhatsApp, a pessoa vai embora, a pessoa some da sua vida. Você fala, o que eu fiz de errado para isso acontecer?
É justamente essa lei de equilíbrio que precisa acontecer, tá? E aí entra uma questão muito importante: falar sobre os sentimentos. Isso entra na comunicação. Falar sobre o que você está sentindo sem ser a pessoa raivosa. Porque eu sempre falo para as mulheres nos atendimentos, né? É muito sobre como você se comunica. Não é o que você fala, é como você se comunica. Uma mesma coisa que você fala tem milhares de tons diferentes para você expressar aquilo que você sente. No ponto de ser honesta até o outro extremo, que é você ser agressiva. Dá um exemplo. O meu marido chegou em casa do trabalho mais tarde, ele não me avisou, ele só quer sair, ele só quer isso, e eu fico brigando com ele. Vai adiantar? Vai resolver alguma coisa? Você brigar com a pessoa, agora que você já está no relacionamento, que você já sabia como essa pessoa era? Vai adiantar brigar? Não, porque você manda agressividade, volta agressividade. Ou aquele silêncio mortal, né? Aquele silêncio que ninguém fala nada, só que sim, é um silêncio absurdo de alto. Então, o processo de expressar os seus sentimentos vai quando eu sei realmente o que eu estou sentindo. Então, se, por exemplo, eu vou falar para o meu marido que ele não está em casa, que eu preciso mais dele comigo, qual é o sentimento que está aqui? Nossa, quando você sai, eu me sinto muito sozinha. Não tem como a pessoa revidar com agressividade quando você é honesta. Quando você se coloca de uma forma honesta e sem ser agressiva. Então, eu aprendo a expressar os meus sentimentos com o outro depois de trabalhar internamente a honestidade comigo. Eu só consigo expressar os meus sentimentos quando eu sei o que eu tô sentindo. Porque senão eu fico me tornando reativa, o tempo inteiro reativa, furiosa, agressiva. Então essa agressividade toda dentro de mim traz o quê? Traz doença, traz inflamação, traz asites, né? Vou contar a minha história pra vocês, uma história que poucas pessoas sabem. Das pessoas que eu conheço de hoje, quase ninguém sabe que eu passei na escola. Então, assim, começa o olhar para dentro, começa você parar. Você, feminino, mulher, olha para dentro. Feminino é o sentir. Quando eu estou familiarizada com os meus sentimentos, é muito mais fácil conversar com as pessoas sobre eles. Quando eu estou familiarizada com a minha vulnerabilidade, quando eu posso ser eu, sabe? Quando eu, relaxei. Tem aquela amizade assim que você senta no sofá e você conversa horas e você tá ali super relaxada. Mas você saiu daquela conversa, você já fica tensa, porque você criou uma armadura ali pra lidar com o mundo, né? Então entender os seus gatilhos, lidar com a sua vulnerabilidade, entender quais os seus sentimentos verdadeiros, tudo isso faz parte da sua comunicação interna. Então eu vou contar para vocês um pouquinho de uma história que eu vivi, uma situação que eu vivi na minha infância e pré-adolescência, aquela fase assim, brava, né? Aquela fase difícil de transição. Para a maioria dos adolescentes é uma fase muito difícil, porque os adolescentes precisam, na medida do possível, de algum tipo de liberdade, de privacidade, né? E precisam ao mesmo tempo se sentirem protegidos e sentirem que eles têm alguém, né? Por caso de alguma coisa, tem alguém ali que vai me ajudar. Normalmente são os pais, né? Quando eu tinha 11 para 12 anos, eu passei por uma situação de bullying na escola. Quem me conhece da infância, né? Eu tinha o meu nariz, ele era levantadinho assim, e eu fiquei durante 2 anos, foram uns 2 anos assim, que todos da escola praticamente, principalmente da minha sala e das séries seguintes, ficavam debochando do meu nariz. Todas as pessoas, todas. Então foi uma fase assim muito difícil, até a 4ª série, até os meus 10 anos, eu amava ir pra escola, eu estudava de manhã, eu acordava bem antes do horário, eu tava doente às vezes, mas eu queria ir pra escola, eu queria estudar porque aquilo era muito bom pra mim. E chegou nessa fase meio obscura dos 11 anos e eu comecei a passar por essa situação de bullying. Então eu não queria mais ir pra escola. Tinha uma amiguinha minha da época, que a minha escola era perto de casa. Então ela deixava a bike dela lá na minha casa e a gente ia junto pra escola. E eu não conseguia ir sozinha pra escola. Eu sempre tinha que esperar ela pra ler comigo. Eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu fiquei super acanhada, eu fiquei super tímida. E isso aconteceu durante 1 ano e meio, 2 anos. Então foi uma fase assim, aconteceu o bullying, aí no ano seguinte eu tive a minha menarca, que é a primeira menstruação, e é uma fase hormonal
terrível, assim, não terrível no sentido ruim, mas que acontecem muitas transformações e que é muito difícil de lidar. E aí me pergunta como que eu lidei com essa situação de bullying. Eu não falei pra ninguém. A minha mãe acho que até hoje não sabe disso. Eu não falei com ninguém na direção da escola, eu não fui buscar ajuda, eu fiquei ali na minha, calada, levando deboche na cara, direto. E foi um longo tempo assim. Então eu me fechei muito. E aí o que aconteceu? Com 12, 13 anos, né, durante essa fase hormonal, enfim, eu me tornei muito rebelde. Para as pessoas externas, eu era muito tímida. Só que dentro de casa, principalmente com a minha mãe, eu me tornei muito rebelde. E hoje que eu percebo, né? O que essa criança que eu fui pensava? Não tem ninguém disponível para cuidar disso. Ninguém vai conseguir resolver isso para mim. Porque olhava para a pessoa que me cuidava e ela estava ocupada com outras coisas. Eu não estou falando mal da minha mãe, estou falando o que aconteceu realmente, né? Então a minha mãe tinha os problemas dela, tinha as interações difíceis dela e a minha avó sempre era muito doente. A gente viveu nessa casa, então eu, criança, olhava para essas pessoas e falava: eles não vão poder resolver isso para mim. E aí eu sofri calada, literalmente, porque foi muito difícil, foi uma fase muito difícil. E aí nos anos seguintes, o que isso refletiu? E essa situação de bullying já vinha, a minha forma de lidar com isso já vinha como um reflexo do que aconteceu na primeira infância, que foi o divórcio dos meus pais. Então, certamente, eu reagi da mesma forma. Não tem ninguém que pode cuidar dos meus sentimentos, não tem ninguém que pode cuidar daquilo, que pode nomear aquilo que eu estou sentindo, essa angústia que eu estou sentindo, porque todos estão ocupados resolvendo seus problemas, resolvendo o divórcio, resolvendo o pai que fez isso, que aquilo, que a avó tá doente. Então, essas crianças, ou elas sofrem caladas e se tornam muito tímidas, muito fechadas, porque não tem ninguém para ouvir os meus sentimentos não são válidos para ninguém, ninguém quer saber do que eu tô sentindo, ou se tornam crianças extremamente agressivas. Crianças que porque eu falo mesmo, porque eu não quero nem saber, agressivas, né? Porque às vezes a pessoa que se diz extrovertida, na verdade, ela é agressiva. Pode ser sim que você tenha uma espontaneidade e tudo mais, mas normalmente aquelas crianças que são muito extrovertidas, muito para fora, têm dentro uma agressividade que precisa colocar para fora para elaborar. Então, durante a minha adolescência, eu tinha esses picos de raiva, né? Então eu brigava muito com a minha mãe, eu tinha vontade de quebrar as coisas dentro de casa, porque não conseguia lidar com todo esse conteúdo emocional que eu não elaborei. Eu não processei tudo aquilo que eu passei. E essa forma eu levei para a vida, até a vida adulta. Então foram longos anos, né, longos anos de autoconhecimento, longos anos de estudo até perceber como que eu replicava tudo aquilo que eu vivi desde que eu nasci. Não só na minha adolescência. Isso na adolescência foi um fato, né, isolado, não tão isolado, mas foi um acontecimento. Mas isso é reflexo da forma que eu lidei com todos os acontecimentos traumáticos na minha vida. Então, olha para você agora e perceba de que forma que você lida com os seus sentimentos. E essa forma, certamente você aprendeu desde os primeiros anos da sua vida. Tá? Então, por que eu não contei pra ninguém? Eu tinha medo, né? Como eu falei pra vocês antes, eu senti que ninguém poderia lidar com aquilo, que todas as pessoas estavam ocupadas com seus próprios problemas, com suas próprias doenças, e eu não era alguém que merecia isso, enfim, né? Entra muitas coisas aí. E aí, o que aconteceu? Quando eu tinha 14 anos, eu já fui me relacionar. Já tive um relacionamento afetivo, já tomei anticoncepcional, né? E quem é mulher sabe o que o anticoncepcional, quer dizer, boa parte das mulheres sabe o que o anticoncepcional faz, né? E isso tudo, todo externo é reflexo do nosso interno. O anticoncepcional, ele ajuda a inibir as nossas sensações. Então a gente fica normalmente muito reativa sem saber o que a gente está sentindo. Por dentro a gente fica meio que, como eu posso dizer, anestesiada.
A gente fica anestesiada e a gente só fica reagindo com raiva e tudo mais. E aí eu tive amidalite, né? Porque não falava. Sinusite, celulite, que também é inflamação, né? Por conta do anticoncepcional também, mas aquilo que eu sinto reflete, né, no mundo externo. Então, por que que eu já me relacionei com 14 anos? Por que que eu já tomei anticoncepcional? Tem alguma coisa que leva as nossas escolhas também. Então, nos relacionamentos eu era super insegura, eu tinha medo de ser abandonada, eu tinha medo de ser traída. E aí, por conta disso, eu não expressava o que eu estava sentindo. Aquilo que eu tinha vontade de falar realmente, eu não falava, pelo medo de ser desaprovada. Ou vão ter mulheres que vão para o outro extremo, que são mulheres que falam sempre com muita agressividade, porque, né, é aquilo que está dentro delas e é a forma que elas sabem se comunicar. Então, o que essa história me trouxe? A gente precisa entender as origens, né, dos nossos comportamentos, as origens da nossa personalidade. Qual foram as interações? Mais do que entender os traumas, é entender de que forma que você lidou com os seus traumas. Qual foram as suas interações com aquilo que você viveu? Pelo meu exemplo, separação dos meus pais. De que forma que eu lidei com isso? E você pode ver com você também, os seus traumas. Como que eu lidei com aquele momento difícil que eu passei? Eu me tornei reativa? Eu me tornei muito tímida? Eu me fechei? E isso vai refletir, por exemplo, na sua infância, na escola, na sua adolescência, nos seus primeiros relacionamentos, né? Das suas primeiras decepções. Tudo isso vai refletir. Então, nos relacionamentos, eu era uma pessoa muito que... como eu posso dizer? Me fugiu a palavra, mas eu só ficava no pé da pessoa, só ficava enchendo o saco, ficava sufocando as pessoas. E as pessoas, logicamente, que vão sair fora daquilo. E até a vida adulta, até que a gente se dá conta disso, e às vezes você tá com 40, com 50, com 60 anos e vai falar, olha só, quando eu era criança eu fazia isso e agora eu faço a mesma coisa. Então, o meu convite pra você hoje, eu vou dar pra vocês um exercício hoje, né? Pra vocês começarem, eu fiz uma colinha aqui, né? Pra vocês organizarem aqui os pensamentos, pra vocês organizarem de que forma que vocês podem olhar pra dentro de vocês com base naquilo que eu tô falando pra vocês. Então, um exercício pra vocês vocês fiquem sozinha no quarto de vocês, vocês tirem um tempo pra respirar, pra perceber uma situação difícil que aconteceu. Alguma situação que aconteceu, sei lá, na semana passada, no mês passado, no ano passado, há 5 anos atrás, uma situação muito difícil que aconteceu, que marcou vocês até o dia de hoje, e vocês olham. Por exemplo, assim, eu fiz uma apresentação de um trabalho, e aí a pessoa me desprezou, a pessoa me humilhou, né? Eu fiquei com raiva da pessoa. Então, inicialmente eu achei que o problema era a pessoa, que a pessoa foi agressiva comigo. Tá, mas o que eu senti? Por trás daquilo que eu tô olhando pra pessoa, eu falo que fulano é isso, isso, aquilo. Mas o que eu senti? Eu senti vergonha, eu senti humilhação. Qual é o sentimento primário por trás disso? E isso vai fazer você começar a se comunicar com mais clareza com os seus sentimentos. Porque daí você vai perceber que esses sentimentos primários se repetem na sua vida. Um exemplo, fui na academia e um exemplo bem bobo. Fui na academia e vi uma moça, ela me deu muita raiva. Fiquei com raiva daquela moça, não sei porquê. Eu vou lá, nossa, mas no fundo eu queria ser como essa moça. Inveja. E você vai fazendo isso com diversas situações cotidianas que tem na sua vida. E você vai perceber qual é o sentimento primário. E você vai ver que ele se repete. E quando você vê os sentimentos primários, as emoções primárias que você carrega na sua vida, você vai começar a entender de onde que elas vieram. Um exemplo, inveja. Quando eu era pequena, a minha mãe ficava me comparando com as outras meninas. Então eu queria ser como as outras meninas. Sentimento primário de inveja que pode desencadear raiva. Então eu tenho raiva de todas as meninas que talvez eu acho mais bonitas do que eu. Eu vejo o meu marido fazer alguma coisa e eu fico com muita raiva dele. Tá, eu fiquei com raiva dele, eu acho que o problema é ele. No fundo, qual que é o sentimento? Medo de ser traída. Eu vi ele olhando para outra moça, medo de ser traída. Sentimento primário, medo de ser traída.
Então, esse é um exercício que você pode fazer. E o segundo exercício, que complementa com esse primeiro, é: olha para a história das mulheres, as mulheres que estão aqui, se for homens, né? Olha para a história dos homens e percebe qual é a dor da sua ancestralidade. Qual é a dor das mulheres da sua família? Qual que é o tema do almoço, do que as pessoas mais falam? Vamos trazer pro aspecto relacionamento. Falam de traição, de abandono, de homens agressivos. Qual que é a dor da sua ancestralidade? A Márcia falou: fechada até hoje com 45 anos por um abuso aos 7. E os meus pais até hoje não sabem. Percebem que é a mesma situação? A pessoa passa por um abuso e não fala para os outros. Por quê? Não tem ninguém disponível para me ajudar. Não tem ninguém disponível para cuidar dos meus sentimentos para mim, para me proteger. Eu não me sinto protegida dentro da minha casa. E isso, com certeza, Márcia, você leva até hoje, na sua forma de se comunicar com as pessoas. Então, o segundo exercício é: olha para a história da sua família com muita humildade, com muito respeito, sem julgamento, porque não existe eu e a história da minha família. É tudo uma coisa só. Tá tudo no mesmo bolo. Eles estão dentro de você e você é feita deles. Então não tem como separar. E aí você vai olhar para isso, você vai tirar um tempo para se debruçar nisso. Quais as histórias que se repetem na minha família? Quais as histórias dos relacionamentos? Será que só houve divórcio? Será que houve relações extraconjugais? O que aconteceu? E isso está dentro de você. Então começa a olhar, porque o primeiro passo para a cura é você assumir os seus sentimentos. É você assumir que aquilo está dentro de você. O maior problema das pessoas é você negar. É quando as pessoas negam aquilo que elas estão sentindo. Não, isso aí eu não quero nem saber, isso não tem nada a ver comigo, foram eles, não fui eu. Então o maior problema é a negação, tá? E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode falar aqui também, tá? Então você começa a traduzir esses sentimentos e você vai dando esse primeiro passo para sua cura. E eu quero fazer um convite para vocês. Eu vou responder 3 perguntas que fizeram na caixinha, que foi bem legal. Mas primeiro eu vou fazer um convite para vocês. Na semana que vem eu vou fazer um workshop chamado O Amor que Vê. Vai ser um encontro sistêmico, onde a gente vai falar sobre relacionamento. A gente vai trabalhar as ordens do amor, da constelação familiar, vamos fazer exercícios sistêmicos e no final, no grupo, eu vou sortear uma constelação familiar que vai ser ao vivo. Para quem participou do outro encontro que eu fiz, que foi uma constelação ao vivo, online, foi muito legal. Então vai ser dessa forma novamente. Uma pessoa vai constelar o seu relacionamento desse grupo e todos do grupo vão participar. Tá? Então vai ser bem legal, depois eu vou passar todas as informações para vocês, pra gente começar a mexer, cavucar mais nesse baú aí de um monte de memória que a gente tem, tá? Então 3 pessoas fizeram perguntas na caixinha, e a primeira a vergonha é o ego ou medo mesmo? Né? Ter vergonha é o ego ou é medo mesmo? Então assim, vergonha e medo são coisas do nosso ego. Tudo que a gente trabalha da nossa alma diz respeito ao nosso ego. E a gente está imerso nessa grande alma, que é esse ego do nosso sistema familiar. Então, conforme a gente vai assumindo aquilo que está presente na nossa história, e assumindo os sentimentos, assumindo principalmente assim, ó, a impotência de muitas vezes ter tentado mudar alguma coisa e não ter conseguido, quando a gente consegue chorar esses sentimentos, a gente vai liberando e vai entrando para um novo nível, conseguindo fazer um pouco diferente. Não adianta a gente ter arrogância e falar assim, ó, eu não quero nem saber da história da minha família e eu vou embora, vou deixar eles ali, eles que se virem com os BO deles. Isso não existe, gente. Todas as questões do seu sistema familiar vão seguir vocês, independente de vocês estarem no Brasil ou na China, tá? Vai atrás. Não adianta fugir geograficamente, porque vai atrás, tá? Então, assim, faz parte desse ego que a gente vai elaborando essas dores, a gente vai chorando, a gente vai amolecendo, a gente vai se tornando humilde, vai se curvando perante a nossa história, e aí a gente consegue olhar pra frente de cabeça erguida. Não adianta querer olhar pra frente de cabeça erguida com arrogância, porque vai dar ruim, não vai dar bom, tá?
Na minha é abandono. Como trabalhar isso na minha vida? No encontro da semana que vem, a gente vai fazer um exercício para essas questões da infância, onde você vai escolher uma questão que você quer trabalhar e você pode replicar isso depois para as outras questões. A gente vai começar a ressignificar, a dar pertencimento às dores do seu sistema. Tá? Onde eu vou, eu tô exatamente, Carla. É isso aí. Muitas mulheres, né, que mudam às vezes de país, mudam de cidade. Eu já fiz isso, né? Vou morar em Floripa. Tô fugindo da minha mãe. Tava fugindo da minha mãe. Não que não tenha sido uma experiência rica, mas foi uma experiência maravilhosa. Só que no fundo, a minha alma estava fugindo das questões que eu precisava ver. O que aconteceu? Voltei pra casa da minha mãe, tá? Então, assim, não adianta querer fugir. Outra pergunta. Eu era uma menina extrovertida na adolescência, eu fiquei muito tímida. O resgate veio depois de adulta. Exatamente. Na vida adulta que a gente vai perceber o quanto que a gente era, o quanto que a gente ainda é aquela menininha tímida da adolescência. E na adolescência é uma fase que reflete os primeiros anos da nossa vida. Então, muito do que a gente vive na adolescência, a gente está elaborando aquilo que a gente não conseguiu elaborar lá nos 2, 3 primeiros anos. Por exemplo, passei pelo trauma da separação dos meus pais quando eu tinha 3 anos. Na adolescência vai vir o reflexo daquilo. Porque a Jéssica, com 3 anos, não tem condição emocional de lidar com uma coisa dessa. E às vezes ela vai sentir que é culpada pela separação dos pais. Então essa culpa traz muita raiva. E essa raiva normalmente é refletida na adolescência. Nesse momento de transição tão importante e de transição de hormônios, enfim, tão importante na vida de uma pessoa. Então, tudo que você vive na adolescência normalmente é reflexo dos primeiros anos da sua vida. A outra pergunta é: acredito que o meu problema com a comunicação seja algum trauma. Como resolver? É essa mesma questão que eu falei. A gente vai fazer um exercício na semana que vem em grupo, onde você vai pegar uma situação da sua vida, um exercício sistêmico, de dar pertencimento àquilo que você sente. Aconteceu uma situação difícil, normalmente acontecem traumas na nossa vida e a gente quer esconder, quer botar debaixo do tapete, às vezes a gente até esquece, né? A mente tenta proteger a gente daquele trauma, pra gente não reviver aquilo. E a gente deixa aquilo de lado e a gente exclui. Eu tento excluir esse trauma na minha vida. E às vezes ele se repete nas próximas gerações. Alguma coisa que ficou escondida, alguma coisa que ficou em segredo. E aí eu vejo, o avô fez tal coisa. Quem olha de fora, às vezes pensa que é injusto, né? Mas é o sistema tentando dar pertencimento a alguma situação que foi excluída. Então vem o neto e passa pela mesma situação. A gente vai colocar na constelação, o neto tá lá ligado com aquele avô, com aquela avó que passou pela mesma coisa. Então a gente vai, nesse exercício, dar pertencimento a esses traumas, a essas dores, para que a gente possa novamente olhar para frente e caminhar em direção à vida, né? Porque a paz olha para frente. Se você tá tentando olhar para frente com os olhos, mas sua alma tá presa lá atrás, porque às vezes você tenta olhar para frente, é porque eu me saboto, porque isso, porque aquilo. O que tá acontecendo? Os seus olhos estão olhando para frente, a sua alma tá olhando para trás. Que você não quer olhar, então a sua alma fica ali te puxando, olha pra cá, olha pra cá. E aí acontece uma dissonância, tá? Então, dar pertencimento a tudo que foi faz com que a gente concorde com a nossa história. Concordando com a nossa história, a gente consegue fazer diferente. Antes disso, é só pra gente sofrer. Tentar fazer na força diferente, e acaba se tornando arrogante perante a história que nos compõe. Porque a história compõe o nosso corpo. A gente é feito de memórias. O nosso corpo é feito de experiências, de várias gerações, de várias coisas que os nossos ancestrais passaram. Então, entender a sua história é começar a dar pertencimento e vai enriquecendo você. E conforme você vai concordando com essa história, olhando para isso, por mais que tenha sido difícil, mas olhar com respeito, porque você não sabia o que passava na cabeça dessas pessoas, você vai conseguindo olhar para frente novamente. E ok, agora eu vou fazer um pouco diferente. Então é só dessa forma que a gente consegue fazer diferente. Antes disso é muito sofrimento, tá? Não sei que horas são, mas se vocês tiverem alguma pergunta pra gente finalizar aqui, podem perguntar, tá? Me sinto estagnada, a cabeça lá na frente e o corpo e a alma não acompanham. Exatamente, Márcia. Por quê? O olho tá tentando olhar pra frente e aí tenta fazer 1000 coisas e não consegue dar continuidade nenhuma. Ou sempre acontece algum problema, alguma coisa dá errado, alguma coisa quebra.
eu sou demitida, relacionamento começa e termina. Por quê? A alma tá olhando para trás, a alma tá cheia de dor. Quando a alma tá cheia de dor, não sobra espaço para coisas novas. Então não tem espaço na sua alma para coisas novas. Você precisa liberar essas coisas antigas, dar pertencimento, olhar com amorosidade, para que então você consiga olhar para frente. Às vezes a questão não é nem olhar com amorosidade, né? Porque é uma coisa muito difícil que você não tá conseguindo olhar para isso. Então só o fato de você conseguir olhar, né, e de dentro do seu coração falar, OK, eu vejo você. Aquilo vai pertencendo, você vai tirando do excluído e vai incluindo aquilo, vai entendendo que isso faz parte de você, por mais que tenha sido ruim, faz parte de você, te constitui. E quando você vai fazendo as pazes com isso, você consegue novamente olhar para frente, porque senão é muito difícil você dar 2 passos para frente e 3 passos para trás. Então, nisso que a constelação é maravilhosa. Eu sou suspeita a falar, eu não fico falando, porque a constelação fez isso comigo, porque eu sou suspeita a falar, né? Mas para quem já fez, sabe como funciona. E quando você realmente se abre para o movimento que é mostrado ali, você libera muitas coisas de você. Te dá um gás, te dá um ar fresco na vida. Tá? Então, assim, fica o convite para vocês. Semana que vem, quinta-feira, dia 1º, eu acho que eu coloquei a data certa, porque às vezes eu coloco a data, o número 1 e o dia da semana outro, né? Mas tudo bem, vai ser na próxima quinta-feira. Às 20 horas, a gente vai ter esse encontro maravilhoso para trabalhar a sua comunicação. Primeiramente, como você se comunica com você mesma, com você mesmo. E depois, como você se comunica com os outros. E você vai ver uma nova perspectiva para você olhar para os seus relacionamentos, tá? Então, tem mais alguma pergunta? Me digam. Ficou claro? Se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrar logo mais. Márcia, depois eu mando uma mensagem para você. Você pode me chamar no direct, que eu tenho um grupo chamado Consciência Sistêmica. E aí eu vou colocar o link desse grupo lá nos stories para você entrar. E lá, mesmo se você não for participar, você pode entrar no grupo. E lá eu sempre falo alguma coisa, eu trago alguma percepção que eu vou tendo ao longo do dia, enfim, né, para as pessoas que estão realmente dispostas a acompanhar o trabalho, né? Porque às vezes o Instagram acaba não entregando para todo mundo. Então você entra no grupo e lá você sempre recebe as atualizações. Mas, Márcia, pode me chamar lá que eu acrescento você. Tá bom, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu quero voltar aqui com outros temas, porque se a gente pegar essa visão sistêmica, dá pra falar sobre tudo na nossa vida. Dá pra aplicar a visão sistêmica no seu trabalho, dá pra aplicar no seu relacionamento, na sua família, porque como eu disse lá no começo, tudo é relacionamento. Tudo. A solução está nos relacionamentos e o problema também está nos relacionamentos. Estava precisando estar com você hoje. Muito obrigada pelo carinho. Gratidão a vocês que ficaram aqui comigo. Ó. Um beijo, beijo, Carla. Amo você também. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.